Bom, esse encontro é sobre o projeto geométrico de helipontos. É uma abordagem bastante introdutória e esse é um assunto que é bem específico, né? A gente tem algumas empresas, algumas consultorias especializadas no projeto, mas é um assunto assim bastante especializado. Eu mesmo nunca tive a oportunidade de mexer assim com projetos práticos de heliponto. Alguns conceitos e definições importantes e específicos. Bom, então nesse slide a gente vê os componentes principais de um helicóptero, né, uma aeronave de asa rotativa. Aí a gente tem o rotor principal, que vai ser responsável ali pela geração e sustentação. A gente tem um sistema de transmissão razoavelmente complexo, né, que você precisa reduzir a rotação do motor, porque imagina só, essa pá ela é muito longa. Então, como é circular, né, você tem uma velocidade na ponta da pá que é muito alta, e isso causa inclusive problemas de ruído supersônico, né? Então é necessário reduzir a rotação. Aí a gente tem o rotor de cauda, o trem de pouso, que pode ser desse tipo esqui que a gente está vendo aí, pode ser um trem também com rodas, geralmente em helicópteros maiores. Então, para entender um pouquinho como é que funciona a operação do helicóptero, tem um vídeo nesse link aí para o YouTube que explica bem. Aqui a gente tem o R-22, que é uma aeronave bastante utilizada para treinamento. Ela tem um motor convencional, né, um motor com 4 cilindros, capacidade para 2 pessoas, um pouco mais de 600 kg de peso máximo de decolagem, velocidade de cruzeiro de 96 nós. Aqui a gente tem um modelo bem mais robusto, bastante utilizado em missões de patrulhamento, salvamento. Ele tem uma característica de ter um teto operacional bastante elevado, né? Isso torna ele interessante para missões de salvamento em montanhas e coisas desse tipo. Capacidade aí para 5 a 6 passageiros, dependendo se ele tem 1 ou 2 tripulantes. Então, quando você tem voo, por exemplo, IFR, vão ser exigidos 2 tripulantes. Em voos VFR você pode ter 1 ou 2, aí depende muito da missão. A velocidade de cruzeiro 140 nós, tá? Isso é meio que um limite para helicóptero, né? Você não vê velocidades muito maiores do que essa, um alcance então de praticamente 700 km. E ele é monoturbina, quer dizer que é um motor de combustão externa e é um motor só. Esse aqui é um Sikorsky 76, a missão típica dele é transporte offshore. Né? A gente tem, inclusive no Brasil, a gente tem uma operação bastante importante desse tipo de aeronave, e ele já vai ser biturbina, né? Ele tem 2 motores. Isso torna ele mais robusto, né, a falhas, assim como a gente discutiu na parte de aeronaves de asa fixa. Na asa rotativa também tem essa possibilidade. A capacidade vai de 12 a 13 passageiros. Claro que esse não é o maior modelo de helicóptero que existe. A gente tem modelos maiores. Velocidade de cruzeiro de 137 nós, alcance de 760. Então, isso é para falar um pouco de algumas aeronaves bastante representativas. Aqui as dimensões básicas que são utilizadas para o dimensionamento. Então, importa bastante a largura do trem de pouso, o comprimento total e o diâmetro do rotor principal. Então, a gente vê aí na figura essa largura, né, do trem principal. Se a gente tem esqui, é o esqui que você considera. Se tiver roda, considera a roda, faces externas. Aí a gente tem um comprimento total. A gente vai falar mais adiante do Ribac 155, que ele utiliza o símbolo D para se referir a esse comprimento total. A maior dimensão do helicóptero normalmente é o diâmetro do rotor mais a cauda. Algumas definições, que na verdade essa aqui não é exclusiva para operação de helicópteros, mas a gente tem o pouso forçado e o pouso de emergência. É importante diferenciá-los. Quando você tem um pouso forçado, é quando
não é mais possível prosseguir um voo, né? Então, no inglês isso pode ser chamado de crash landing. Inclusive no inglês, às vezes é meio difícil da gente achar uma tradução tão boa, né? Que no português faz bastante diferença pouso forçado e pouso de emergência. A gente tem então, imagina só, um helicóptero de um motor só, o motor falha, né? Você vai ter um pouso forçado, porque não tem outra maneira de continuar aquele voo. Quando a gente tem um pouso de emergência, embora a aeronave tenha que pousar, tenha uma situação importante tenha acontecido, mas o piloto ainda tem alguma chance de escolha, né? Ele pode escolher de repente o aeroporto, a orientação da pista, ele pode coordenar com o controle de tráfego o que ele vai fazer, então é um pouco diferente. E aí, pensando nesses conceitos, a operação de helicópteros e, em consequência, o desenho das estruturas relacionadas a essa operação, ela se baseia em 3 classes de performance. Então, a classe 1 é operações com helicópteros cujo desempenho, em caso de falha crítica do motor, permite que o helicóptero continue em voo em segurança até uma área de pouso interrompida, né? Então, tem aquele momento de decisão ali, né? Se a falha acontece depois daquele ponto de decisão, uma decolagem, por exemplo, o helicóptero decola, e se tiver uma falha, ele volta ali aquele heliponto. Na classe de Performance 2, significa que as operações com helicópteros cujo desempenho em caso de falha crítica do motor permite que o helicóptero continue em voo, em rota, em segurança até uma área de pouso apropriada. Então, assim, se a gente pega aquele modelo com 2 motores, né, e você tem uma falha de motor, você tem muito mais backup. Então, é um tipo de aeronave que está mais associado ali à classe de Performance 1. Já aquele R-22, por exemplo, olha só, ele cai muito mais na classe de Performance 3, que são aquelas operações com helicópteros cujo desempenho, em caso de falha do motor, em qualquer momento vai exigir um pouso forçado, né? Não tem outra escolha. Falar um pouco das normas. Então, a principal no Brasil é o RIBAC 155. Ele é exigido para todos os helipontos públicos. Nos privados, nos elevados, ele é obrigatório também. Nos privados ao nível do solo, que a gente vai falar mais adiante, ele não é obrigatório. Então, é preciso entender que algumas vezes a norma entra como obrigação, às vezes como recomendação. Antes de 2018, obviamente, a gente tinha outras normas, e acontece que, em função disso, algumas estruturas elas não atendem ao RIBAC atual, e no próprio RIBAC você encontra os dispositivos transitórios. A regra geral é que quando alguma modificação é feita, né, uma ampliação, por exemplo, aí você tem que adequar ao padrão novo. Além do RIBAC, a gente tem as regras de tráfego aéreo, que se aplicam, né, os helicópteros eles têm regras específicas. Algumas vezes você tem ali, inclusive a interação entre asa fixa e asa rotativa, né, quando você tem aeroportos que, em geral, acomodam também esse tipo de operação. Claro que o volume de operação de helicópteros geralmente é muito pequeno, né, no share de operações, vamos dizer assim. A maior exceção que a gente tem possivelmente é o campo de Marte, que tem uma operação de helicópteros muito importante. Depois a gente tem outra regra, que é a ICA 11408, que substituiu a portaria 957, que fala do controle de obstáculos ao espaço aéreo. E essa ICA ela vai detalhar as superfícies de proteção específicas para helicópteros. Então tem uma seção específica lá. Em termos de normas internacionais, o nosso RIBAC se baseia no anexo 14 da ICAO, volume 2, que é específico para heliportos. Aí a gente tem as regras também de operação de helicópteros, que vem lá do anexo 6, e a AC 150/53902C da FAA. Né? Obviamente ela não é aplicável no Brasil, mas eu acho que sempre é uma fonte interessante de informação. Às vezes tem uma questão que você está com dificuldade de interpretar, vale a pena consultar.
E quando não tem um padrão para uma questão específica, era muito comum aplicar padrões da FAA. Então, com o surgimento da ANAC, com essa ideia da gente ter padrões nacionais, isso tem talvez diminuído um pouco. Aqui um exemplo de instalação voltada à operação de helicópteros, o Helipark, que fica ali em Carapicuíba, né, colado em São Paulo, que faz atividades de hangaragem, manutenção, pintura de helicópteros. E aí a gente tem a estrutura típica dele, né, uma área de pouso e decolagem, como se fosse uma pista de pouso, que fica ali mais afastada. E aí a gente tem as posições de estacionamento. Né? No caso aí são 10 posições, a gente vê bem na frente ali os hangares. Essa aqui é uma estrutura típica para operação offshore. A base em terra, né, dessa operação, claro que a operação offshore vai acontecer em plataformas e coisas do tipo, mas a gente tem uma base e aqui no Brasil a gente tem ali Farol de São Tomé, que tem esse tipo né, serve como base. Aí a gente tem nessa imagem o aeroporto de Den Helder, dos Países Baixos, que dá esse suporte. Só para falar um pouco dos números, né, em 2017 eles tiveram 8 mil pousos e isso correspondeu a um número ali de 45 mil embarques. Né? Então a gente está falando ali de uma média de 5,5 passageiros por movimento, que faz, né, a operação de helicóptero ser bem interessante. Né? Você tem ali as estruturas do terminal de passageiros vão ser muito pequenas, né? E esse é um dos 6 mais movimentados da Europa. Aqui a gente tem um heliponto privado da Rede TV, então ele aparece aí na imagem, aqui. Aí a gente tem toda uma sinalização típica aí para falar de alguns dados dele. Isso aqui é do cadastro da ANAC, né? A gente tem então uma capacidade de 11 toneladas, que é o peso máximo do helicóptero que ele pode suportar. Ele tem uma área de toque aí a área de pouso de 25 por 25 metros. Aqui a gente vê o rumo de aproximação e outros dados aqui sobre auxílios visuais e coisas do tipo. Aqui então a gente vê um voo no Fly Radar, né, sendo feito ali entre Macaé e possivelmente uma estação uma plataforma de petróleo, né, alguma coisa desse tipo. É interessante, até você consegue ver no Fly Radar várias operações desse tipo ali na região toda, né, desde do Rio de Janeiro, Espírito Santo. E aqui a gente já começa a falar um pouco mais de um tipo de instalação, de uma das possibilidades de você construir um heliponto, que é o nível do solo. Ele tem, como é que eu vou dizer, é um pouco mais simples, né, você construir ao nível do solo, porque, por exemplo, a evacuação de emergência, no caso de uma pane aí, de um incêndio, ela é mais facilitada. Então a gente vê aí uma área de toque no centro e as posições de estacionamento. Aqui a gente vê um exemplo de heliponto elevado. Basicamente as regras do heliponto elevado são um pouco mais restritivas e ele vai estar no topo dos prédios, né, para facilitar aí livrar obstáculos. E algumas coisas a gente tem previstas em normas, outras não. Por exemplo, não existe uma norma definindo muito bem como que você avalia a turbulência e a ação de ventos aí nesses helipontos elevados. Por que isso? Porque pode ser um risco à operação. Então, até do ponto de vista prático, muitas vezes fazem voos ali, vendo sentindo, né, como é que é aquela região, mas no meu conhecimento, assim, não existe uma norma, um procedimento tão definido para avaliar a turbulência nessas condições. Outra questão interessante é o ruído, né, porque você tem ali uma operação muito próxima
de outros prédios, inclusive, de outras instalações. O que tem em vantagem é que o número de operações esperado é muito baixo. Então, tirando hospitais, né, geralmente o número de operações é muito baixo nesse tipo de heliponto, então o ruído, apesar de ser muito elevado numa operação, ela acontece poucas vezes. E aqui um terceiro tipo, que é a FATO, né, a área ali de pouso, como se fosse a pista de decolagem do helicóptero, né? No slide anterior a gente viu ela quadradinha, retangular. Aqui a gente vê ela no formato de uma pista de pouso-decolagem. Então dá para ver ali por esse H, que aparece perto da designação de pista, que essa estrutura se refere à operação de helicópteros. Tá? Isso aí tem a ver com aqueles helicópteros que tem de maior porte, né, que precisam de um desempenho ali, tem características de desempenho específico, né, que ele precisa correr para decolar. Esse aqui é o aeroporto de Aberdeen, no Reino Unido, e ele faz bastante suporte também à operação offshore, e aí eu não tenho o número, mas é possivelmente o mais, ou um dos mais movimentados da Europa na operação de helicópteros. Aqui novamente Den Helder, que tinha aparecido antes. A gente vê uma pista de pouso ali com várias marcações para a operação de helicóptero. A gente vê também algumas áreas de pouso aqui espalhadas pelo lado ar, em diferentes posições. E aqui o heliponto em embarcações e plataformas, ele não é abordado no RIBAC 155. Né? Então, aí são regras da Marinha, por exemplo, que vão dizer como que deve ser o projeto desse tipo de heliponto. Aqui um heliponto ao nível do solo, em formato circular. Qual que é a característica desse formato circular? É que você pode pousar e decolar em qualquer direção. Então não existe uma limitação na orientação. Só que, como prevê aí a ICA 11408, ele só pode operar VFR. A desvantagem desse tipo de heliponto é que justamente porque você pode decolar e pousar em qualquer direção, então as suas superfícies de proteção elas devem estar, que vai ser a aproximação, ela está em todas as direções, ela é mais restritiva do que uma transição, por exemplo. Então, com isso, acaba restringindo os obstáculos, até a presença de outro heliponto aí nas redondezas, né, ele vai ter que ser mais afastado. Aqui uma FATO retangular, colocada num heliponto elevado. Aí a gente vê algumas estruturas, né? A gente tem ali, por exemplo, a biruta, que ela é obrigatória por heliponto. Aí tem toda uma regulamentação em cima onde que ela precisa estar, como é que ela tem que estar visível, se é de noite, se é de dia. Ela tem que ser visível a quem está voando também, né? Não só do solo. E o objetivo dela é indicar, então, direção e dar uma ideia da intensidade do vento na superfície. O farol de heliponto ele não é obrigatório, ele depende muito aí do caso, né? E aí a gente tem uma área de segurança, a gente tem uma área de toque e a gente tem uma área de aproximação. Então são várias areazinhas ali que vão se somando. Falar um pouco da performance. Então, uma característica que na verdade não é específica de helicópteros é o efeito solo. Ele também se verifica em aeronaves de asa fixa, mas vamos dizer assim, ele acaba sendo mais importante para a operação de helicópteros. Então a gente tem na figura da esquerda essa ideia do OGE, né, fora do efeito solo. Então, no efeito solo, que é à direita, existe um ganho ali, é como se formasse um colchão de ar debaixo da aeronave. Então ela consegue, se ela está no chão ali, ela consegue pairar muito mais facilmente quando ela está em efeito solo. E aí, se
um dia estiver muito quente, o local for muito elevado, a aeronave estiver com muito peso, ela vai ter muito mais facilidade no efeito solo. Isso é algo até que limita assim, a operação. Alguns helicópteros não vão poder pairar em determinadas condições. Se eles tivessem no efeito solo, então eles teriam essa possibilidade. Nesse slide a gente vê as atitudes assumidas em voo. Então a atitude de voo, né, é esse ângulo em relação à direção de voo. Então, por exemplo, você tem ali à esquerda uma situação de cruzeiro, no meio a gente tem uma velocidade mais baixa e à direita a gente vê ali o helicóptero tentando assumir uma velocidade mais alta. Então é justamente a ideia de jogar uma componente da sustentação para trás ou para frente. Aqui uma decolagem. Então, basicamente, né, se você tem esqui, você vai ter que primeiro pairar, né, tem que fazer um hover, que vai ser muito auxiliado ali pelo efeito solo. Aí o helicóptero começa a se deslocar para frente, vai ganhando velocidade, até que ele tem ali uma condição para subir. Né? Então, claro que dependendo das condições de desempenho dá para subir na vertical, mas é muito mais comum esse perfil aí que a gente está vendo. Inclusive, ele pode ser a única forma possível de fazer uma decolagem, dependendo da altitude, do peso, né? Aqui a gente vê outra questão bem interessante, que é a autorrotação, que na verdade tem a ver com uma capacidade de pousar sem motor ou com falha de motor, né, que não seria suficiente para continuar. Então, essa seria, por exemplo, uma situação de pouso forçado. Então, o que a gente tem aí? A aeronave está voando, por exemplo, ela está numa altitude, numa velocidade seguras, aí ela tem uma falha de motor, e aí tem um procedimento. Isso depende de cada helicóptero ali, né, do manual de voo, mas basicamente é trocar altura por velocidade. E essa troca ali de energia potencial por cinética, vamos dizer assim, que vai fazer o rotor principal seguir gerando sustentação. Então o objetivo é esse, é deixar o rotor principal com uma velocidade ali suficiente para equilibrar. E aí você tem um pouso seguro. Tá? Claro que isso depende muito do peso da aeronave e principalmente dela estar voando numa altitude e numa velocidade seguras. Então, depende dessas combinações de altitude e velocidade, você pode conseguir ou não conseguir fazer esse pouso. Claro que tem muitas outras situações de emergência que podem acontecer, né? Se a aeronave perder, por exemplo, o rotor de cauda, ela começa a girar como se fosse no eixo ali do próprio rotor principal. Então, uma das formas de prevenir isso é manter velocidade longitudinal, que aí o próprio estabilizador vertical serve para controlar esse momento. Esse vídeo aqui é bem interessante, um vídeo curto aí de 10 minutos da ANAC, explicando sobre... É um vídeo muito mais voltado para pilotos, né? Mas eu acho que é interessante para entender um pouco mais a operação de helicópteros. Assim como a gente tinha para asa fixa, para asa rotativa também existem distâncias declaradas. Claro que, por exemplo, um heliponto elevado não faz diferença nenhuma declarar isso aí, ou mesmo heliponto ao nível do solo, né, que seja ali um circular, um retangular, você tem basicamente ali as áreas, aquele quadrado, aquele retângulo, né? Agora, por exemplo, para apoiar a operação offshore, é muito comum você ter algumas áreas adicionais, né, que permitem ali uma operação com pesos maiores, né? Então, nesse caso, faz sentido declarar as distâncias. Claro que, por exemplo, essa LDH ali seria a distância disponível para o pouso de helicóptero, né? São critérios diferentes da asa fixa, mas é com base nessas informações que o piloto vai fazer os cálculos. Né? Ele tem aquela área disponível e com base nisso então ele consegue planejar a operação.
Falando então das características físicas do heliponto. Aqui nesse diagrama a gente tem representado então a FATO, que é a Final Approach and Takeoff Area, que é como se fosse a pista de pouso do helicóptero. Aí a gente tem a tail-off, que é a área de toque efetivamente, né? A tail-off fica dentro da FATO. E a gente tem ainda uma área de segurança, que circunda ali a área da FATO. A gente tem pistas de táxi no solo, significa que aquelas aeronaves, elas, com rodas, por exemplo, elas podem tocar essa pista. E a gente tem também pistas de táxi aéreas, que não podem ter toque da aeronave. Ela vai simplesmente fazer um hover ali e percorrer essa pista. Aí a gente tem também a gente pode ter uma FATO, por exemplo, sem característica de toque, tá? Isso está demonstrado aí também. E a gente tem as posições de estacionamento. Então aqui uma demonstração que acaba mostrando um pouco dos auxílios visuais, né? Tanto na sinalização horizontal quanto outros auxílios ali, como a biruta. Você tem também luzes, né, do tipo floodlight, né, que é aquela luz que ilumina toda a área do pavimento, assim como você pode ter as luzes embutidas, elevadas, dependendo da área. E ali a gente vê, por exemplo, uma área de segurança, que não tem uma sinalização específica, mas aí vem a FATO, né, o perímetro da FATO, que vai ser marcado por essas linhas intermitentes. Depois a gente tem a tail-off, que vai ser essa linha contínua. O H lá no meio, que é uma marcação do heliponto. E até uma questão interessante de discutir, que quando a gente pega o anexo 14 da ICAO, o RIBAC e mesmo as regras da FAA, a indicação é de colocar um H no heliponto. Só que na maior parte dos helipontos existentes você vê a letra P. Então eu nem sei apontar exatamente por que a gente tem isso ainda. Basicamente a ideia é que você identifica aqueles que são privados, os que são públicos. Então se fosse público, e claro que as normas elas estão muito mais relacionadas aos helipontos públicos, que são nos quais as normas são obrigatórias. Nos privados, muitas vezes as normas elas acabam servindo como recomendação e você tem uma liberdade aí de até mudar essa designação. Então, claro que em hospitais a gente tem um padrão bem claro, uma cruz vermelha, né? Mas nos privados a gente vê essa letrinha P aí designando. Então quer dizer que você tem que ter autorização do proprietário ali para fazer a sua operação. Ele pode negar, claro que não numa situação de emergência, né? Mas é para diferenciar isso. E esse círculo amarelo, ele nem sempre é obrigatório também. Bom, então a gente tem uma representação aí de uma FATO quadrilateral e uma FATO circular. São duas versões alternativas aí. E aí o que vai acontecer? Uma FATO ela deve ser circundada por uma área de segurança que não necessariamente precisa ser uma superfície física, né? Quer dizer, eu não preciso necessariamente fazer uma preparação ali daquela redondeza. Aí eu tenho algumas dimensões mínimas, né, que seria 0,25 D, lembrando que D é o comprimento da aeronave crítica, né, o comprimento máximo da aeronave crítica. Lembrando também que alguns padrões você tem um D mínimo especificado. Então, se a sua aeronave crítica for muito pequena, você vai precisar adotar pelo menos um certo valor de D. Outra coisa que a gente tem são essas rampas, né, que se elevam ali no final da área de segurança, e aí tem um determinado gradiente, uma determinada altura. Em adição a isso, mais para o final a gente vai ver também o heliponto ele tem superfície de aproximação, decolagem, como aquelas instalações voltadas a aeronaves de asa fixa. Aqui, no caso IFR, né? E essa aqui é aquele caso que a gente tem distâncias declaradas, então a gente está vendo ali uma FATO quadrada,
uma área de segurança, uma área de decolagem interrompida, né? Então, isso aí tem a ver com aquelas distâncias declaradas. É como se fosse ali uma continuação da FATO que é utilizada só para esse propósito. Então, aí a gente tem operação IFR prevista, tem uma Clearway ali também, e aí a gente tem algumas dimensões mínimas, né, de 45 metros para cada lado, longitudinalmente também, como se fosse uma faixa de pista. Então, isso lembra, inclusive, muito, né, o projeto da pista de pouso-decolagem, da faixa e dessas instalações aí, dessas áreas de segurança. Bom, aqui a gente tem uma pista de táxi terrestre, né, que é aquela que a aeronave vai poder taxiar ali em contato mesmo com o pavimento. Então esse pavimento, aí as normas elas falam basicamente em alguns coeficientes de segurança, né, baseados no peso da aeronave. Aí você vai ter 1,5 vezes a largura do trem de pouso para a área do pavimento e 1,5 vezes o diâmetro do rotor principal para a rota de táxi. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que essa área aí, que é 1,5 RD, que é o diâmetro do rotor, ela não pode ser ocupada por outras aeronaves que estão taxiando. Né? Então é para dar uma exclusividade ali para aquela área por uma aeronave de cada vez. Então isso também exclui veículos de serviço, mesmo auxílios à navegação, né, se eles estiverem nessa área, eles precisam estar em bases frangíveis, aí tem todo um conjunto de regras. Além disso, tem regras de declividade, coisas do tipo. Aqui a gente tem uma rota de táxi aéreo para um heliponto ao nível do solo. Tá? Lembrando que se for elevado, as regras elas são alteradas, elas ficam mais exigentes. E aí a gente tem então uma largura agora de 2 vezes a largura do trem de pouso e a rota, né, de táxi ela vai ter uma largura de 2 vezes. Então os requisitos nessa área são muito parecidos entre a rota de táxi aéreo e a outra, mas no caso aéreo ela é mais restritiva. E uma questão muito importante também, que eu até esqueci de falar, é que a FATO precisa ter efeito solo, a superfície da rota de táxi como um todo precisa ter efeito solo. Tá? Então isso significa que, por exemplo, no heliponto elevado, isso ali não poderia ser uma grade. Tá? Isso tem que ser uma superfície que consegue dar efeito solo, ela tem que ser fechada. E claro, não ter deslocamento de pedras e coisas desse tipo. Aqui a gente tem alguns exemplos de dimensionamento de áreas de estacionamento, posições de estacionamento. Então, basicamente, você usa aquela dimensão D como parâmetro. E o que vai acontecer é que, em alguns casos, você tem operações simultâneas nessas posições de estacionamento. E essas operações podem ser de passagem ou de giro. E aí vai depender dessas combinações, né? Se o helicóptero fizer o giro em cima da própria posição de estacionamento, a distância aumenta. Se as operações ali são simultâneas, esse distanciamento também aumenta. Então é necessário fazer uma previsão operacional. Assim, né? Você precisa desenhar um diagrama de tráfego ali no pátio para ver como é que vai ser a operação e em função disso você tira então as suas necessidades e com base nisso consegue fazer o dimensionamento. Lembrando então que no caso de helipontos elevados, as separações são maiores do que nos helipontos ao nível do solo. Falar um pouco da sinalização e auxílios. Então, o elemento mais básico é a biruta. Tem outras formas também de oferecer informação sobre direção e velocidade do vento, mas a biruta é o mais comum. Aí a gente tem a identificação, então a letrinha H no centro ali da TELOF é o padrão, né? Quando a gente tem helicópteros, quando a gente tem hospitais, essa sinalização muda.
Esse é o padrão para hospitais. Aí a norma já traz todas as dimensões ali que precisam ser dispostas. Aqui identificação de uma FATO do tipo pouso de pista de decolagem. Então, comparando com uma pista de pouso para a nave de asa fixa, a diferença é que você tem um H ali representando essa situação. Outra identificação necessária é a da massa máxima admissível. E aí tem uma regrinha de arredondamento aí que você usa. Né? Então, nesse caso, essa marcação aí está dizendo que pode pousar uma aeronave com no máximo 2 toneladas de peso. Tá? E daí tem todo o padrão, né, para sinalização dessa característica. Outra questão importante é o ponto de visada. Então, esse triângulo que a gente está vendo aí, ele vai sempre apontar para o norte magnético. Aí a gente vê, né, a norma dá toda a previsão de como representar isso, quais as dimensões dessas marcações. Outra identificação necessária é a trajetória de voo. Então a gente tem aqui essas setinhas indicando que, olha só, a direção de aproximação e decolagem nessa FATO é, então só para mostrar aqui a gente tem a FATO, né? Ela é quadrada, ela tem 18 metros, ela tem uma tail-off que eu estou marcando agora, ela tem um ponto de visada, que é esse triângulo, que está orientado para o norte magnético. O limite de peso é de 2 toneladas. E as setinhas elas estão marcando a direção então de aproximação e decolagem. Eventualmente você vê só uma setinha num sentido, quer dizer que as operações acontecem ali, né, nessa direção, nos dois sentidos. Em alguns casos, a gente poderia ter, por exemplo, mais uma setinha aqui, né, vamos marcar aqui, mais uma setinha aqui. Aí estaria me dizendo o seguinte, que eu posso aproximar por aqui, posso aproximar por aqui e só posso decolar por aqui. Tá? Mas lembrando que o desenho mais comum é ter uma setinha só. Outra marcação que a gente está vendo aqui é de localidade. Então isso aqui é obrigatório quando você tem ele pontos muito próximos para que o piloto possa diferenciar em qual ele está pousando. Aí tem outras marcações aqui que são de perímetro. Lembrando que quando você tem uma área pavimentada, claro que a forma de marcar é com tinta mesmo, né? Quando você tem uma área não pavimentada, aí a gente vê esse sisteminha aqui que usa sinalizadores. Né? Mas basicamente o que se demonstra é a mesma coisa, só que você usa ali um dispositivo físico, né, para fazer o balizamento. Então, né, é bem vasta essa parte normativa aí, mas ela vai falar de sinalização do perímetro da tail-off, o ponto de toque e posicionamento, o que é obrigatório, o que é opcional, e a sinalização horizontal também dos pontos das posições de estacionamento, das pistas de táxi. As pistas de táxi aéreo e terrestre são muito parecidas, vai falar que você precisa, dependendo do caso, colocar alguma marcação extra para diferenciar, para o piloto saber em que tipo de instalação que ele está entrando. Falar bem rapidamente do controle de obstáculos. Então, a ICA 11408, que traz essas disposições. Aqui a gente tem uma FATO circular, e aí a gente está vendo a superfície de aproximação e decolagem, claro que é VFR, porque se é circular só pode operar VFR, e a gente vê que ela é igual em todos os sentidos. Então aqui a gente tem um determinado ângulo, né, de subida até uma determinada altura, e isso vai determinar o controle de obstáculos nas proximidades desse heliponto. Então aqui a gente tem uma FATO quadrada ou retangular, e a gente tem a superfície de aproximação e decolagem em curva. Tá? Isso é algo bem comum para helicópteros, e
inclusive, né, se for um heliponto público, a norma diz que você tem que ter duas direções ali de aproximação e decolagem, separadas por um dado número de graus, eu não lembro exatamente qual que é, mas quando você tem um privado, você pode ter uma direção só. Então a segunda direção ela ficaria recomendada apenas. E aí uma curiosidade, né, se a gente observa o centro de Los Angeles, tem algo que chama atenção aí nessa imagem, que você vê vários círculos numerados. Tá? Na verdade, são posições são helipontos, e a gente vê nessa marcação o limite de peso que eles suportam. E o que é interessante falar sobre isso? Que na década de 70, a gente teve aqui no Brasil dois incêndios muito famosos, assim, né? O edifício Joelma em São Paulo, por exemplo, a Renner em Porto Alegre, e foi muito chocante ver as pessoas se jogando dos prédios durante o incêndio. Então, na década de 70, a prefeitura de Los Angeles passou uma regra, uma norma, estabelecendo que prédios a partir de determinada altura, né, os arranha-céus, eles seriam obrigados a ter um heliponto, todos eles. Então isso acabou dando um formato muito particular para os topos de prédio em Los Angeles, que eles têm esse formato aí. Isso foi uma realidade até 2014, quando essa regra mudou. Ela foi aliviada, né? Ela foi retirada. Essa reportagem discute um pouco o que levou à criação da regra e critica um pouco a supressão dela. E é algo que faz bastante sentido se você pensa que os equipamentos de bombeiros eles têm limites de altura, né, das escadas, e ainda o centro da cidade ele geralmente é muito movimentado. Então existe uma dificuldade de chegar com esses veículos até os prédios. E não só o caso de incêndio, mas eles citam também o caso de ter um atirador, por exemplo, dentro do prédio, perdido, e você quer evacuar as pessoas. Então, pousar no topo do prédio é uma maneira de você conseguir evacuar muito rapidamente aquela população. Bem rapidamente também, falar de vertiportos, que é um assunto muito atual. Claro que está em desenvolvimento, então não tem muito consenso sobre isso ainda, mas vale bastante a leitura, e aí eu deixo o link desse white paper da Uber, que discute a tecnologia dos veículos, né, dos veículos elétricos de transporte de passageiros, os chamados eVTOL, né, que são veículos de decolagem vertical, pouso, elétricos, e aí eles falam das características desse veículo, como que poderiam ser as estruturas destinadas a recebê-los, os principais desafios, algumas direções que eles dão. E aqui a gente tem então as referências que foram já citadas aí ao longo do documento.